bem, na palestra de hoje aqui do Congresso, o título diz o seguinte: por que tudo para mim é mais difícil? De repente essa é a sua pergunta. E começa aqui essa palestra com a seguinte palavra: aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subir os filhos de Israel da terra do Egito, armados. Êxodo 13, 17. Existia dois caminhos entre o Egito e a terra prometida: o caminho dos filisteus, que era fácil e tinha comodidade, e o caminho de Deus, que era o deserto, e era um caminho de quê? De sacrifício. Deus fez questão de guiar seu povo pelo caminho do sacrifício, porque somente assim provaria para eles o quê? O sobrenatural. E quais eram o sobrenatural? Ou qual era o sobrenatural? O mar se abrindo, o maná vindo dos céus, a água extraída da rocha, e dezenas de guerras que eles enfrentaram e venceram contra nações maiores e até mais fortes que Israel. Muito bem, vamos dar uma pausa aí. Olha só, que interessante. Veja que hoje eu não sei a luta que você está enfrentando, mas eu sempre falo, se você está enfrentando uma luta junto com Deus, de mão dadas com quem? Aliançado com Deus, a vitória é certa. A vitória é certa. Não adianta o faraó usar de astúcia, o inimigo usar de artimanha, para tentar te provar o contrário daquilo que Deus é. Deus é o Senhor da vitória, é o Deus Todo-Poderoso. Deus nunca perdeu uma batalha. Ele fez a muralha ruir diante dos olhos do povo. Ele fez o mar se abrir diante dos olhos do povo. Então, se eu estou com Deus, Deus está comigo. Todo estardalhaço, todo barulho, olhe para mim, que o diabo fizer é cão ladrino. Isso não vai mudar o final das coisas. Agora, se eu não estou com Deus, na fé, no altar, se eu não fiz uma aliança com quem? E atentamente eu não ouço Deus, porque Ele disse, não cesse de falar desse livro, está aqui o pacto, a Bíblia Sagrada, antes medita nele de dia, para ter cuidado de fazer tudo o que nele está escrito. Então, disse Deus em Josué 1, prosperarás no teu caminho e você será bem-sucedido. Então, todo o estardalhaço do inferno para querer me convencer de quem é o meu Deus, não vai servir de nada. Mas, às vezes, Satanás consegue enganar alguns. Aqueles que, ao invés de focar os sinais e o sobrenatural e a grandeza do seu Deus, vivem aí a lamentar suas misérias, a lamentar seus problemas, a lamentar seus fracassos, como se estivessem sido abandonados por Deus. E que de repente estão esperando acabar o culto para vir lamentar o seu problema, ao invés de sair daqui e dizer assim: eu vou dar a volta por cima, porque aquele que está comigo é maior do que esse problema. Se Deus permitisse que o povo passasse pelo caminho mais curto e mais fácil, mais cômodo, não haveria tantos sinais
e tantas maravilhas, para que eles tivessem experiências com quem? Com Deus. E não tendo experiências com Deus, na primeira adversidade, eles iriam desistir. Eles iriam se render. Principalmente quando os inimigos viessem. Então Deus permitiu que eles passassem pelo caminho mais difícil, porque ali Deus começou a fazer sinais. E o povo começou a ver a grandeza de Deus. Porque pensa comigo, quando você enfrenta um problema com Deus e tu vence, tu amadurece, tu cresce, tu se torna mais forte. Pare de reclamar. Essa luta não é para a tua desgraça e nem para o teu fracasso. Isso é para um grande testemunho, uma nova história. Pare de reclamar. Pare de ficar contando fracasso. Então, cada experiência vivida pelo povo foi criando dentro deles uma força, uma nova imagem das coisas. Porque quando eu e você atravessamos decepções com pessoas, com coisas, quando eu e você se vemos entre a cruz e o punhal, acuados diante de uma situação, e vamos a Deus como a última porta, e Deus nos dá o livramento, nós começamos a entender que tudo está no controle de quem? De Deus. E que mesmo que o ser humano, seja esse quem for, possa ser um canal por onde Deus possa usá-lo, porque não esqueçamos do que falávamos antes nas palestras anteriores. Quanto ao pecador, Deus lhe dá trabalho para que ajunte, amontoe e entregue na mão de quem agrada a quem? E quem agrada a Deus é quem vive pela fé. Então Deus pode usar qualquer ser humano como um canal. Deus usou a jumenta de Balaão para falar com ele. Deus usou inimigos. Então, de onde vai vir a resposta, para mim não importa, quando essa vem de Deus. Então, Deus pode usar quem Ele quiser, mas eu não dependo do homem. Eu dependo de quem? De Deus. Eu tenho meus pés no chão e a minha fé na promessa. E isso eu não adquiro porque o pastor me pregou. Eu adquiro essa confiança nas experiências que eu tenho com Deus. Então, quando aquele povo viu o mar se abrir, a água saindo da rocha, o maná caindo do céu, a carne forrando o arraial, que eram as codornizes, quando ele viu os exércitos sendo desbaratados por Deus, vencido, então eles criaram dentro de si uma força. Deus é conosco. Então, viesse o que viesse, eles estavam prontos. E o que esperava eles lá no final, na terra prometida? Gigantes. Porque a terra estava ocupada. Alguns incrédulos duvidaram de entrar na terra, mas aqueles que estavam revestidos da fé, como por exemplo Josué e Caleb, disseram: eia, subamos e possuamos. O Senhor é conosco. E como pão vamos devorar nossos inimigos. No entanto, não se rebelem contra Deus e sejam fiéis. Por que aqueles homens estavam tão certos da vitória contra gigantes? Porque eles sabiam que o Deus dele era o Deus do sobrenatural. Gente. Então, de repente, você está passando aí por uma luta, porque Deus quer te dar força e resistência. Fica com Deus que tu vai vencer. E aí amanhã ou depois, tu vai dar teu testemunho dizendo: olha, eu passei por isso, mas eu venci. Qual foi o segredo para você vencer? Eu não quebrei minha aliança com quem? Com Deus. Porque já parou para observar que tudo do diabo se resume ao seguinte: desiste, esquece. E não adianta você se enganar. Não adianta você estar no meio dos soldados se você não é soldado. Não adianta você estar no meio da batalha se você não quer batalhar. De repente você está aqui no nosso meio, jogando com a arma do diabo, com a mentira,
com o pecado, com a infidelidade. Tu está vestido de justiça, mas não vive na justiça. Está vestido de armadura, mas não é guerreiro. Você tem que ser sincero com quem? Com o Criador, com o Altíssimo Deus. Para concluir, olha só, hoje não é diferente. O povo de Deus está caminhando para a terra prometida. E existem os mesmos caminhos. O caminho dos filisteus e a facilidade, a acomodação, a falta de confiança, que será mostrado nas horas do quê? Das guerras. O caminho de Deus é o caminho que produz a transformação total e completa. O caminho do sacrifício, o deserto. Deixa eu falar uma coisa para você. O altar não é para Deus. O altar é para mim. Quando Deus me chama para um pacto no altar dele, para servi-lo, não é para um benefício de Deus, porque Deus é Deus. Se você disser assim, eu não quero glorificar Deus, então Deus vai buscar outro. Lembra o que Jesus falou? Muitos virão do Ocidente, do Oriente, e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Israel. Ao passo que os filhos serão lançados fora. Ou seja, se eu estou aqui, diante do Todo-Poderoso, e eu digo, não quero viver a fé. Eu não quero viver a fé. Eu não quero glorificar Deus. Deus não vai cair do céu. Deus não vai deixar de ser glorificado. Ele vai buscar outro e você, infelizmente, poderia ser um canal, luz, sal, perfume de Deus aqui nesse mundo. Infelizmente, vai ser mais uma pessoa que viveu uma vida medíocre por causa do orgulho, da resistência, que é a incredulidade. Deus quer pegar a tua vida e usar ela para a glória dele e para provar que ele existe. Então, quando Deus te chama para um pacto no altar, não é para resolver o problema de Deus, é para resolver o nosso problema, é para mudar a história da nossa vida. Quando uma pessoa foge da aliança, do pacto, da fé, ela está fugindo do sucesso, da vitória. Porque quer que eu diga? Existem pessoas aqui agora, nesse momento, que se elas viverem outra vida, se calcula aí 80 anos, ainda assim elas não vão alcançar seu objetivo. Porque o que elas querem, somente pelo poder do sobrenatural. Era o que aconteceu com o povo de Israel no Egito. Sabe quando que aquele povo ia sair da escravidão? Somente pela mão de Deus. Porque se Deus não entrasse no meio, eles iam morrer na lama. Então não há outra maneira de eu vencer se não for por meio da fé, da aliança com quem? Com Deus do altar. E aqui diz, porque eles trilharam o caminho do sacrifício, Deus fez infinitamente mais do que eles podiam ou sonhavam. Hoje, Israel, mesmo sendo um território tão pequeno, é uma potência mundial, um dos melhores exércitos do mundo. Mesmo com 85% de seu território sendo deserto, a tecnologia da sua agricultura os torna independentes. Máquinas e equipamentos, informática, diamantes, lapidados, produtos agrícolas, produtos químicos, têxteis e roupas, tudo isso Israel produz. Israel se tornou uma referência mundial, porque trilharam o caminho de Deus, o caminho do sacrifício, da obediência. Então, se você está no deserto, você está no caminho, no melhor lugar, desculpe, do mundo, para ver a glória de Deus em sua vida. Você crê? Mas repito, para isso você tem que estar em aliança com quem? O que vier não vai ser prejuízo. Deus vai transformar isso em sucesso. É aquela velha história do limão à limonada. Espreme, põe na água, põe um açúcarzinho. Quem é fitness põe um adoçante, um gelinho. Que delícia. Hoje, de repente, é o limão. Mas Deus vai fazer dessa situação
uma nova história na sua vida. Quem crê, então não reclame e não tire os olhos do altar. Quer aliança com quem? Com Deus.